Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa edição de terça-feira, dia 8 de abril de 2025, e o Flash News está no ar para a gente poder falar sobre as principais notícias da tarde desta terça-feira, né? A gente está falando aí do Ibovespa que tentou o dia inteiro, inclusive, aí, ensaiar uma recuperação, mas neste momento a gente vê um Ibovespa indo para a queda, né? Claro, esse programa aqui é gravado, isso aqui não é novidade para ninguém, mas o Ibovespa está nessa volatilidade muito forte. Ele saiu uma recuperação e ao longo da tarde vem caindo, né? Então, nós tivemos 3 pregões consecutivos de queda. O Ibovespa hoje abriu em alta, registrou um avanço, inclusive no começo do dia, de 1,5%, constando 127 mil pontos, mas depois foi perdendo essa força. Esse movimento positivo estava sendo impulsionado principalmente pela valorização das ações da Petrobras e pela recuperação nos preços do petróleo, além do desempenho positivo nas bolsas internacionais. No mercado de câmbio, o dólar comercial começou o dia em queda, cotado a R$ 5,88 na venda, uma redução de 0,4% em relação ao fechamento anterior. Essa movimentação reflete a expectativa de negociações relacionadas às tarifas impostas pelos Estados Unidos. As bolsas globais tentam, durante o dia inteiro, uma recuperação após essas recentes quedas provocadas com as preocupações da guerra comercial, né, entre Estados Unidos e China, desde aquela história da tarifa do Trump, que ele foi lá, discursou na Casa Branca. Desde então a gente está vendo um mercado bastante em queda desde aquelas tarifas. Os investidores têm buscado oportunidades, pessoal, em ações depreciadas, enquanto monitoram possíveis negociações entre as potências econômicas. O índice de consumo, o ICOM da B3, que mede o desempenho de empresas de varejo e consumo, registrou uma alta de 12,27% em março, liderando entre os índices da Bolsa. No acumulado de 2025, o índice apresentou uma valorização de 8%. Outra notícia que chama muita atenção é sobre a Itaúsa, porque a BlackRock aumentou sua participação acionária na holding para 5,07%, passando a deter 361 milhões de ações de Itaúsa. E nas Casas Bahia, o Michael Klein desistiu de tentar destituir o conselho de administração da empresa, trazendo estabilidade à governança corporativa da Casas Bahia. E na Petrobras, a presidente da companhia fez declarações sobre a política de preços dos combustíveis, impactando principalmente as expectativas do mercado em relação à empresa. Bom, pessoal, para a gente poder falar sobre todos esses assuntos, deixa eu chamar aqui meu grande amigo Matheus Lima, que é analista lá da Top Game, que está comigo nesta terça-feira aqui para a gente poder falar sobre tudo. Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso Flash News. Pô, prazer estar aqui de novo. Vamos falar de mercado aí agora. Vambora. Vamos começar então em relação a esse Ibovespa, né? Porque eu até tinha planejado, todo o jornal hoje era para falar sobre Ibovespa voltando, a volta dos que não foram, a ressurreição da Fênix. Só que agora, ao longo da tarde, a gente está vendo a força dessa alta perdendo bastante força. E agora ela chegando, inclusive, a ensaiar uma queda, né? Claro, esse programa é gravado, a gente sabe, mas a gente está vendo um Ibovespa perdendo força. O que acontece com esse movimento de mercado? Por que a gente não está conseguindo engatar a terceira marcha e realmente conseguir voltar aos patamares altos que viemos acompanhando? Bom, se tem uma coisa que toda essa incerteza com a tarifa, com esse tarifaço do Trump vai causar, são dias muito similares com o de hoje. A gente vai ter grandes movimentações de alta e algum comentário de alguém ou do próprio presidente dos Estados Unidos vai fazer o mercado virar completamente, e a gente pode ver isso às vezes até 3, 4 vezes no dia. A gente viu muito isso também. Ontem foi um dia de muita volatilidade, que a gente viu o mercado trabalhar bem positivo, depois fechou ali bem negativo, e com movimentações que às vezes impactam até o câmbio também, né? Então, o que acontece é que a gente teve toda aquela situação no começo da semana do tarifaço do Trump, e aí começam-se ali já as articulações para toda a negociação. Quem vai negociar, quem vai retalhar de volta, quem vai retalhar de volta para poder começar a negociar. Então, tudo isso gera um momento de instabilidade. Às vezes, eu até brinco, às vezes é melhor que você tenha certeza de um cenário ruim que está chegando do que um cenário que ninguém sabe se vai ser muito ruim, se vai conseguir contornar, se é muito bom. Então essa incerteza trava o mercado como um todo. Grandes empresas têm dificuldade para tomar decisões para o seu planejamento de crescimento futuro, porque não sabe como é que vai estar essa questão tributária e como que isso vai impactar, obviamente, a demanda pelo serviço de cada empresa, né? Então, o Ibov vem sofrendo muito com isso. A gente não vê o mercado, o setor financeiro sofrendo muito com isso, porque não impacta diretamente
os bancos, esses grandes tarifaços, né? O Brasil foi taxado ali em 10% adicional do que já existia, mas até trazer um exemplo, né? A gente tinha produtos como, por exemplo, o café, que era taxado em 9%, com essa adição de 10% foi para 19%. Só um parênteses para você entender. Então, ele tarifou o Brasil em 10% a mais do que aquilo que já era praticado. A única exceção era para minério de ferro, né? Ferro, alumínio ali, porque antes desse tarifaço, ele já havia aplicado 25% em cima do minério do Brasil. Então, ele não adicionou esses 10% acima do que já existia. Mas a gente vê toda a nossa cadeia de commodities, digamos assim, sofrendo, né? O suco de laranja também, que é uma commodity negociada lá nos Estados Unidos, o suco de laranja. No Brasil também ele acabou sendo taxado. Isso vem impactando muito o nosso agro, né? E não somente o agro, mas as empresas ligadas à siderurgia também. A gente tem um grande destaque de queda para Vale no dia de hoje, por exemplo. A Vale hoje cai 3,7%, já vem amargando aí realmente grandes perdas, né? E a gente tem a Petrobras que vem sofrendo muito por causa do petróleo. O petróleo estressou muito com toda essa situação, e óbvio que quando a cotação do petróleo ela acaba caindo muito forte, e foi o que aconteceu, o petróleo Brent ali chegou a trabalhar em patamares inferiores ali. Putz, a última vez que negociou nesse patamar de preço foi há muitos anos atrás, né? Ali uns 3, 4 anos. Então a gente está negociando já num patamar que estressa muito o mercado. A Petrobras que negocia, o principal produto que ela negocia é o próprio petróleo, então quando o preço dessa commodity acaba chegando em níveis muito baixos, isso acaba impactando diretamente a sua operação, né? Exatamente. A gente vê esse impacto na operação da Petrobras acontecendo bastante nesses últimos dias, inclusive. A política de preço, inclusive, dos combustíveis, tudo já tinha impactado as expectativas do mercado em relação à empresa. Agora, falando um pouco sobre outros setores, a gente vê o setor de bancos hoje indo muito bem, BlackRock, inclusive, aumentando sua exposição em relação à Itaúsa. Como é que você vê esse setor de bancos, Matheus? Uma vez um analista me falou assim, em tempos de crise, você tem que recorrer a 3 coisas. Ver se a renda fixa está atrativa, se não tiver, ver ouro, mas se não tiver também, dá uma olhada em banco, porque todo mundo sempre precisa de dinheiro. Então é mais ou menos por aí, o dinheiro está compensando ainda, está compensando o setor de bancos? Bom, com certeza, e até dando uma opinião minha mesmo, é um setor que quando eu estou conversando com algum investidor, geralmente essa orientação que eu dou também, né? Quero montar uma carteira de investimento, uma carteira de ações, mas eu sou um pouco conservador, né? Uma pessoa que está querendo ali começar a comprar alguns papéis, querendo tomar um pouquinho mais de risco, a chance dela ter um sucesso investindo em grandes bancos é muito maior do que se fosse em qualquer outro setor, né? Então eu gosto muito, um dos meus setores favoritos, gosto muito de bancos e de energia elétrica, né? Geração e distribuição principalmente, mas o setor financeiro para mim ele é o mais próximo da segurança que a gente tem no mercado financeiro, no mercado de ações. Itaúsa é a queridinha, né, para os grandes investidores de longo prazo, a galera que gosta de uma, digamos assim, uma renda recorrente com dividendos. Então, Itaúsa, ela está na boca do povo, os investidores gostam dela, e não vejo motivo para não gostar, né? Se você analisar a performance da valorização das ações da empresa ao longo dos últimos anos, você tem uma crescente constante, e agora com essa notícia aí do aumento de posição da BlackRock, só reforça mais ainda o potencial de ganho que essa empresa pode trazer para os seus investidores, né? Trazendo aí grandes figuras para o seu lado, né? Como acionistas, e então com certeza, não somente Itaúsa, né? Mas se a gente pegar o setor financeiro inteiro, o Banco do Brasil, enquanto a gente viu todo esse estresse, né? Ela foi uma que se puxar do topo anterior para cá, desvalorizou no máximo 5%, que não é nada, né? Se você pegar de janeiro para cá, o Banco do Brasil já valoriza mais de 20%, chegou a valorizar quase 25%. Então, o setor financeiro, os bancos aqui no Brasil têm apresentado para a gente uma resiliência muito forte, principalmente nesse momento delicado, né? Em que as commodities, commodity agrícola, commodity metalúrgica ali, tem impactado negativamente. Então, os bancos, eu falo tranquilamente que são os principais
responsáveis pelo Ibovespa não estar em patamares muito mais baixos, né, muito inferiores ao que nós já estamos negociando. Então, o setor financeiro, não vamos esquecer que é o setor que mais tem representatividade na composição do Ibovespa. Então, tá servindo aí de um grande contrapeso do outro lado ali para segurar um pouco dessas perdas do Ibovespa. Exatamente. Matheus, para a gente poder fechar aqui o nosso Flash News de hoje, o que você acha que tem que estar na cabeça do investidor para os próximos dias? Ainda é terça-feira, ainda faltam 3 dias de sessão nessa semana. Essa semana que já começou com tudo, né? Volátil pra caramba. Então, o que tem que estar na cabeça do investidor que entra no mercado essa semana, Matheus? Bom, a grande questão aqui agora é não entrar em desespero com essas grandes quedas, com essa desvalorização. Desde que você esteja negociando, como a gente acabou de falar, papéis de empresas robustas, setores consolidados, você não deve arrancar os cabelos por causa dessa queda. Eu quero dizer até que se você tiver um pouco de margem para negociar, esse é um momento para você aproveitar esse caos, digamos assim, para comprar barato ações de boas empresas. Então, mas não espere no curto prazo um mercado muito racional. O que a gente vai continuar vendo, eu acredito que por algumas semanas vai ser um mercado que vai reagir de uma forma muito sensível a alguns comentários, algumas negociações, ao desenrolar dessa negociação das tarifas. Então, a grande vantagem dessa situação é você não entrar em desespero, aproveitar que as ações estão mais baratas daquelas empresas que você acredita que tem potencial de crescimento, desses setores que a gente comentou hoje, que são mais robustos, e não entrar em desespero, não pensar em se desfazer de ações de grandes empresas, de grandes setores, somente porque deu algum tipo de desvalorização que você não estava planejando. O mercado de renda variável é isso, a gente faz uma projeção, a gente faz um planejamento, mas ele pode permanecer ali um pouco irracional de acordo com essa volatilidade e estresse do mercado, mas vai de nós, investidores, temos a resiliência de ver a nossa conta chacoalhar um pouquinho e aproveitar dessas oportunidades para garantir no longo prazo um retorno até melhor do que a gente já está tendo. Perfeito, perfeito, Matheus. Queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso Flash News de hoje. Volte mais vezes, que é sempre um papo muito legal aqui no nosso Flash para poder entender como é que está todo esse mercado, tá certo? Pode deixar. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Valeu, Matheus Lima, analista da Top Game aqui conosco nesta terça-feira. Bom, e a você que nos acompanhou no nosso Flash News, eu reforço o convite, 4h30 da tarde estaremos juntos no Closing, fechamento do mercado financeiro ao vivo aqui na BMC News, comigo e também com o Leandro Martins, meu fiel escudeiro aqui, analista CNPI, tá certo? Também nos siga nas redes sociais, @bmc.news em todos os cantos. Às 4h30 da tarde a gente se vê aqui no Closing. Até mais, tchau, tchau!